Você está acordado agora, nesta hora da noite, e algo dentro de você sabe que não é por acaso. Talvez o cansaço esteja pesado demais. Talvez as palavras que você ouviu hoje ainda doam fundo. Talvez você esteja carregando algo que ninguém ao seu redor consegue ver, um peso silencioso que você aprendeu a esconder atrás de um sorriso. E antes que esta oração termine, quero que você descubra por que Deus permitiu que você estivesse aqui, nesta exata hora, com este peso no coração. Porque há algo que Ele precisa te dizer agora. Algo que vai mudar a forma como você vai se deitar hoje. Você está em uma missão. Não quando a vida ficar mais fácil. Não quando seu nome estiver limpo diante dos outros. Não quando finalmente vierem os aplausos que você tanto merece. Agora. Exatamente onde você está. Se você está no topo e tudo parece bem, você ainda está em missão. Se você se sente esquecido, deixado para trás, lutando para se manter de pé no meio da tempestade, você ainda está em missão. Porque a missão não está ligada a um lugar. A missão está ligada ao Senhor. E hoje à noite, com toda a sua história, com todas as suas feridas e dúvidas, Ele te chama pelo nome. Não amanhã, não depois que você resolver tudo. Agora, nesta hora silenciosa, enquanto o mundo dorme e você ainda está desperto, Deus está falando diretamente com o seu coração. Ele não desistiu de você. Nunca vai desistir. Escreve aqui embaixo, onde você está agora enquanto assiste a este vídeo. Na cama? No sofá? Passando por um momento difícil? Me conta. Estou aqui com você. Sabe o que é interessante? Você não precisa estar perfeito para estar diante de Deus esta noite. Você não precisa ter todas as respostas certas. Você não precisa ter a fé mais forte do mundo. Você só precisa estar aqui. E você está. Isso já é coragem. Hoje quero te levar a um momento que aconteceu há mais de 2000 anos, mas que ainda ecoa dentro do coração humano até hoje. Estamos em Mateus 27. É o julgamento de Jesus, pouco antes da cruz. E há uma cena nesse julgamento que precisa entrar no seu coração esta noite. Porque ela não fala só do passado. Ela fala de você. Ela fala das escolhas que você faz todo dia, mesmo sem perceber, nas pequenas decisões silenciosas que ninguém além de Deus vê. Pilatos era o governador romano, um homem com poder nas mãos. Mas poder sem coragem é apenas uma prisão dourada. Ele estava espremido entre dois lados, a verdade dentro de sua casa e o medo gritando do lado de fora. E quando a verdade está dentro, mas o medo está do lado de fora, as pessoas começam a ceder, a comprometer, a lavar as mãos e fingir que não viram nada. Pilatos sabia que Jesus era inocente, via isso claramente nos seus olhos. Jesus não estava implorando. Não estava em pânico. Estava parado, calmo, firme como uma rocha. E aquela paz inexplicável abalava Pilatos por dentro. Porque há algo na presença de Jesus que incomoda profundamente quem ainda não rendeu o coração. Você já passou por um momento em que sabia o que era certo, mas o medo falou mais alto? Escreve aqui embaixo, sem julgamento. Esse espaço é seu. Pilatos tentou escapar da decisão. Mandou Jesus para Herodes. Herodes devolveu. E ali estava ele de novo, como um homem segurando uma panela em brasa com as mãos nuas. Então lembrou de um costume da Páscoa. Todo ano, um prisioneiro podia ser solto livremente pelo povo. Ele achou que tinha encontrado uma saída perfeita. Trouxe Barrabás. Não era um homem incompreendido. Não era alguém que havia cometido apenas um deslize. Barrabás era violento, rebelde e profundamente perigoso para todos. Pilatos colocou os dois lado a lado e perguntou diretamente: qual vocês querem? O culpado ou o inocente? O destruidor ou o salvador? Ele achava que a escolha era óbvia, mas esqueceu algo fundamental. A multidão não escolhe o que é certo. Ela escolhe o que é alto e fácil. Mentiras sussurradas se espalharam rapidamente no meio do povo. A multidão havia sido manipulada, e quando Pilatos perguntou de novo, eles gritaram: Barrabás. Então veio a pergunta que ainda ecoa nos dias de hoje:
O que farei com Jesus? Essa pergunta não era só de Pilatos, é sua. Você pode adiar, pode ignorar, pode empurrar para outro dia, mas vai responder. E a multidão respondeu da pior forma possível: crucifica-o. Escolheram a morte enquanto a vida estava parada bem diante deles. Esta noite, enquanto tudo está quieto ao seu redor, essa mesma pergunta chega até você. O que você vai fazer com este Jesus? Me conta aqui nos comentários. Tem algo na sua vida que você está adiando entregar a Deus? Um medo? Uma decisão? Um hábito? Escreve só uma palavra. Deus está ouvindo. Há uma história no Antigo Testamento que encaixa perfeitamente neste momento da noite. Em Êxodo 32, Moisés sobe a montanha para encontrar com Deus. O povo fica para trás esperando. E o povo não gosta de esperar. Não gosta de confiar no invisível que não pode controlar. Então dizem a Arão: faz um Deus que a gente possa ver com os olhos. E Arão funde ouro e molda um bezerro de metal. E o povo começa a celebrar como se aquilo fosse verdadeiramente sagrado. Pensa bem no profundo absurdo disso. Deus tinha acabado de livrar aquele povo da escravidão mais cruel. Tinha aberto o mar, tinha alimentado no deserto, tinha protegido a cada passo do caminho. E no primeiro momento em que a espera ficou desconfortável, eles trocaram o Deus vivo por uma estátua brilhante de ouro. Por quê? Porque o bezerro era rápido, era fácil, não cobrava nada, não chamava ao arrependimento, não exigia mudança de vida. O bezerro deixava tudo exatamente como estava. E esse é o coração humano sem rendição. Não escolhemos o mal sempre porque odiamos Deus. Às vezes escolhemos o mal porque ele parece mais cômodo e fácil. Barrabás era o bezerro de ouro daquele dia. Jesus era o Deus vivo parado na frente deles. E a multidão escolheu o bezerro. E Pilatos? Pilatos lavou as mãos e disse: não sou o responsável. Mas culpa não sai com água. As mãos pareciam limpas, mas a decisão estava manchada para sempre. Qual é o seu bezerro de ouro? Aquilo que você sabe que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Escreve aqui nos comentários, seja honesto. Esse é um espaço seguro. E mesmo depois de tudo isso, Jesus foi à cruz, voluntariamente. Poderia ter chamado anjos, poderia ter dito uma palavra e encerrado tudo. Mas ficou, porque havia algo muito maior que a dor. Havia amor real. Isaías 53:5 diz: Ele foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ele sofreu no nosso lugar. Nós somos Barrabás, os que mereciam o julgamento, os que escolheram o caminho egoísta. E mesmo assim, Jesus disse: Eu tomo o lugar deles. Essa é a graça. Não conquistada, não merecida. Simplesmente entregue. Então, esta noite, antes de fechar os olhos, vamos orar juntos. Senhor, me coloco diante de Ti sem defesas. Não posso mais fingir. Tu vês onde escolhi o conforto em vez da verdade. Vês onde segui a multidão em vez de seguir Cristo. Perdoa os compromissos que foram endurecendo meu coração. Perdoa o adiamento da obediência. Quando imagino você parado em silêncio diante das acusações, percebo que o culpado era eu. Isso me humilha profundamente. Não quero uma fé que desaparece quando a pressão vem. Dá-me coragem que não dependa de aprovação. Dá-me um coração que te escolha mesmo quando custar algo. Derruba cada altar de rebeldia dentro de mim. Eu te escolho esta noite, não pela metade. Escolho a verdade em vez do conforto. E quando eu for tentado de novo, me lembra da cruz. A vida verdadeira só existe em ti. No poderoso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração esta noite, escreve amém aqui nos comentários. Que a sua declaração de fé seja ouvida. Deus está te vendo. Ele está aqui, com você agora. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.